Christian se empolga tanto que ele consegue ser um comunicador por excelência. Eu, como venho depois dele, aqui eu preciso criar um ritmo primeiro. Eu não vou ter esse pique todo aí para poder falar dessa forma. Mas eu só queria resgatar um pouco antes de a gente seguir essa fala aqui, o próprio processo nosso da construção que a gente está fazendo aqui. Nós estamos reunidos a partir de um grupo que pensou uma aula sobre a diversidade, sobre a intolerância, etc. E isso surgiu muito a partir de uma ideia que a gente teve, de a gente fazer um olhar a partir de áreas diferentes do conhecimento. Isso é importante para a gente perceber o próprio processo de construção. Estou eu aqui, como filósofo, diante do Christian, né, que é um biólogo. Assim como hoje de manhã a gente teve a oportunidade de escutar vocês, que vem do Haiti, Grupo Alforria, e a Natália, a gente pôde escutar. Então, aliás, foi muito bom, eu estava escutando aqui, essa oportunidade de a gente poder aprender com cada um. E esse é o processo, a riqueza que a gente tem, de a gente poder estar aqui nesse momento. E eu espero, eu sou um sonhador, eu sou alguém que acredito. Essa é uma forma de a gente construir uma riqueza de conhecimento, aliás, talvez até de superar a burrice, que tu falavas antes. Quando a gente fala de burrice, aliás, isso eu queria entrar para discutir contigo já, para a gente até para clarear um pouco a partir de onde eu vou falar. Quando a gente fala da burrice, a burrice não é simplesmente uma incapacidade de aprender, né? A gente muitas vezes tem essa questão assim, historicamente, a gente foi aprendendo que burro é aquele que tem incapacidade, que não tem capacidade de aprender. Na nossa língua a gente tem muito isso. O Adorno, um filósofo do século passado, quando ele, na Dialética do Esclarecimento, ele fala várias páginas sobre a burrice. Ele fala da burrice especialmente naquela incapacidade de a gente escutar o outro, a gente negar aprender com o outro. Eu acho que essa burrice, especialmente, que eu queria trazer aqui para falar um pouco com vocês, a partir dessa perspectiva. E quando nós estávamos conversando, o grupo que está preparando, aqui o Márcio, o Ziline, o Fabrício, quem mais está junto? O Anderson, desculpa, Anderson. Então, quando a gente estava pensando essa manhã e essa aula sobre diversidade, então a gente foi pensando, mas a partir de onde nós vamos falar? Né? Então vamos falar a partir da diversidade, conhecer pessoas novas, trazer elas para que a gente possa ter amizade, pensar daqui a pouco a partir de culturas diferentes, e é importante a gente saber que não estão todos os grupos presentes aqui. Nós temos alguns. E uma das ideias também é falar a partir da biologia, e um dos livros que eu andei lendo, especialmente durante o mês de julho, nas minhas férias, foi esse livro aqui, Como Conversar com o Fascista. E ele me chamou a atenção uma série de questões que foram colocadas, que são colocadas nesse livro, que eu pensei que poderia contribuir para a gente discutir um pouco mais essa questão da diversidade, a questão da intolerância. Então é nessa perspectiva que eu queria discutir com vocês. A autora do livro é a Márcia Tiburi. A autora do livro, coloquei aqui o título, a página, a Márcia Tiburi. Provavelmente muitos de vocês já ouviram, de repente, num programa de televisão, já participando de um programa de GNT, discussão sobre, especialmente, as questões do feminismo, mas ela também discute, ela é uma filósofa, ela é artista plástica formada pela UFRGS, aliás, ela é gaúcha da Serra, ela depois fez um mestrado na PUC, fez um doutorado na UFRGS, hoje ela é uma professora, pesquisadora em São Paulo, então, entre os livros que ela escreve, tem esse um dos últimos livros que ela tem, mas tem vários outros livros. Ela é uma das filósofas, aliás, muito hoje ouvidas, né? Especialmente em termos de redes sociais. Então ela tem uma contribuição bem interessante, porque ela pensa a partir do cotidiano, a partir das nossas questões do nosso dia a dia, de como a gente, especialmente, pensar questões que envolvem autoritarismo. Tá? Essa é a questão principal. Então o livro todo, ele gira em torno de uma discussão sobre como é que a gente pode analisar as nossas linguagens, as nossas relações que a gente estabelece, quais são os tipos de relações que a gente estabelece entre os nossos grupos,
que a gente tem, seja nos grupos de amigos, os grupos mais íntimos, seja nos grupos da sala de aula daqui a pouco, seja nos grupos comunitários que a gente participa, partidos políticos, instituições que a gente vive. Então, a partir disso, ela começa a fazer a sua discussão. E aí, a partir disso, ela levanta uma série de questões. E eu começo com uma história que é contada na apresentação do livro, que é bem forte, e ela choca um pouco a partir de uma fábula oriental, que talvez alguns de vocês já ouviram falar em algum momento, onde uma fábula oriental que apresenta a história de um homem que, enquanto dormia, teve a boca invadida por uma serpente. Essa serpente se instalou no estômago da pessoa, e o que acontece a partir desse momento que essa serpente se instala no estômago? Ela começa a determinar a vida da pessoa. Então, a ideia da fábula oriental ela quer chamar a atenção para o fato de que nossas vidas, elas podem, de uma forma ou de outra, também serem controladas. Ou seja, nós talvez não estejamos ou não sejamos tão livres como a gente pensa, né? E aí eu queria também uma questão que eu queria destacar aqui, especialmente em relação à discussão que o Christian fazia. Quando a gente começa a discutir as questões a partir especialmente da filosofia ou da ética, que é o campo que eu queria falar um pouco mais, que é o livro, que o livro, aliás, ele se situa dentro dessa perspectiva, de uma discussão ética e política. Então, como é que a discussão toda, ela envolve a questão da liberdade, né, Cristian? Então, acho que já é uma questão importante a gente perceber. Quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala da questão que está ligada à ideia da vontade, existe uma questão também que a gente chama de vontade. Então não é apenas o determinismo, daqui a pouco biológico, toda essa questão aí que se coloca, mas especialmente a ideia da liberdade, a ideia da cultura. Nesse sentido se opõe tu falavas antes, inclusive, da própria evolução, distinguia a evolução cultural também, mas a fala aqui, ela se dá especialmente a partir, nesse caso, da ética, e quando se fala da questão da liberdade. Existe uma questão que todos nós devemos falar, que é sobre a possibilidade da liberdade. Se é que eu posso, ao menos a gente parte, eu sempre parto do pressuposto, quando eu falo com os estudantes, sobre a ideia de que a gente tem a liberdade, a gente pode fazer escolhas, a gente tem aquilo que o Clóvis de Barros fala de abacaxi para descascar, a gente tem que tomar decisões constantemente, e por isso a vida, de uma forma ou de outra, somos nós que damos o rumo, né? Embora exista uma série de determinismos, ao menos a gente parte do pressuposto, e eu acredito muito nisso, eu acredito fortemente dentro dessa perspectiva. Por isso que, quando a gente fala aqui, uma das questões que eu acho importante, a gente, por exemplo, falando de afetos, né? A Márcia Tiburi começa falando da necessidade de a gente falar de afetos, de relações. Eu tive uma cadeira com ela, como professora convidada, então eu tenho uma certa amizade, inclusive, com ela pelo Facebook, e outras convivências que a gente teve. Eu tenho muita admiração pelo trabalho dela, especialmente porque ela toma posição. Eu constantemente escuto pessoas assim, aliás, conversa de almoço, né, Fábio? Ontem ainda a gente sai meio professores, o Almor acho que não está aqui no momento, mas a gente tem aquela discussão, mas você tem que tomar posição, a gente tem que tomar posição, a gente não pode ficar, essa coisa de não tomar posição, não pode, é a minha posição. Então por isso eu sou um tanto Darcy Ribeiro nessa questão. Eu brinco com as pessoas, com os colegas, às vezes brinco com os alunos também sobre isso, no sentido assim de que a gente, eu pergunto, qual é a tua identidade? O que você faz? O que você é? Qual é a sua religião? Qual é o seu partido? Qual é a sua visão de mundo? Nós temos que ter isso. Então quando a gente fala assim, mas a partir de onde a gente tem isso? Como é que eu construo essa visão de mundo? Então, por isso, essa é uma pergunta, por isso fundamental que a gente tem que estabelecer como me torno quem eu sou. Né, pessoal? Lá no fundo, como eu me torno o que eu sou? Ou como me torno o que eu sou? Como me torno o que eu sou? Veja,
como é que eu chego à minha história? Qual é a resposta que a gente tem a partir dessa pergunta? A gente começa a entender que a gente é. A gente tem uma opinião, a gente tem uma visão de mundo, a gente tem uma história. E quando a gente fala sobre isso, a gente começa a se dar por conta que a gente tem uma subjetividade. A gente começa a perceber que a gente é sujeito. E o que eu pergunto muitas vezes sobre isso, exatamente porque talvez na sociedade existe uma série de instrumentos que dificultam com que a gente se perceba como sujeito ou como subjetividade. Talvez grande parte das pessoas são simplesmente massa. Elas não são subjetividade, justamente porque não se percebem como pessoas, como sujeitos, como pessoas que têm uma história, né? Então a pergunta fundamental que a gente deve se fazer constantemente é: como me torno quem eu sou? Isso tem a ver com cultura, fundamentalmente. Isso não é apenas uma questão genética, há uma questão de vontade nisso. Não é uma questão de evolução, mas é uma questão de educação, de formação. E aí a segunda pergunta: o que estamos fazendo uns com os outros? Quando a gente começa a pensar, especialmente em termos de preconceito, que a Natália estava falando de manhã, e o diálogo que a gente foi estabelecendo com pessoas, como estranho, né? Até falando, são estranhos, mas não são mais estranhos, são amigos, diz o Anderson, né? Então essa questão assim, de como é que a gente vê o próprio estranho, né? E como estabelecemos as nossas relações, o que estamos fazendo uns com os outros, e com aqueles com os quais eu convivo, inclusive, né? Como é que eu convivo, por exemplo, com as pessoas que eu tenho em casa, né? A gente tem a tendência, seja eu com minha esposa, com minhas filhas, ou daqui a pouco vocês com os pais de vocês, daqui a pouco com os professores aqui na escola, né, meus amigos lá no fundo. É o risco que a gente corre de estabelecer uma relação talvez banalizada, né? Onde a gente não se pergunta como é que a gente estabelece essa relação. Ou antes eu vi lá 3 meninos sentados naquele banco lá em frente, na sala de direção da escola, e os 3 lá com o smartphone lá, digitando lá, quietos, não estavam falando nada. Eu falei: o que vocês estão fazendo aí? Isso aí me seria uma foto, a gente deveria divulgar isso aí. Quer dizer, daqui a pouco a gente convive, está vivendo ao lado de alguém, só que a gente parece que não há uma relação intensa. A gente daqui a pouco nem sabe que o cara existe. Ou ainda, aqueles convívios que a gente tem com essas pessoas, vocês nas relações mais íntimas, como é que descobrir o outro? Né? Aliás, a Márcia Tibur tem um texto onde ela escreve sobre isso. Como é que descobrir o outro? Como é que eu posso, em casa, especialmente, se eu simplesmente estou com alguém, mas eu vejo essa pessoa, né? Eu vejo ela, como é que são essas relações que eu estabeleço? Porque muitas vezes a gente tem aquela mania de se desculpar. A maioria das vezes é essa. A gente tem como ter aquela coisa assim de querer excluí-la. Não é culpa minha, é culpa da minha correria. Eu tenho que trabalhar, eu estou estressado agora, eu não tenho tempo, né? A gente tem essa questão forte dentro da gente, de a gente se defender, a primeira coisa, né? Então, quando eu estou falando aqui justamente sobre essa questão, eu estou falando nela porque isso nos leva a pensar um pouco quando a gente fala do pensamento fascista, tá? O pensamento fascista, ele tem a mania de expulsar o outro. O fascista odeia o outro. O outro, para ele de uma certa forma o desafia constantemente, né? Então, quando eu estou estabelecendo nesse momento já essa relação aqui, é que eu quero levar a gente a pensar sobre isso aí. Daqui a pouco a gente não é tudo isso que a gente pensa. Eu, em primeiro lugar. Então é importante que a gente se perceba nisso também. Aliás, por isso que a gente estava falando, a gente fala como linguagem, né, Cristian? A gente não é eu faço sempre questão nisso, porque tem gente que se coloca numa situação de imparcialidade e avalia as relações. A gente também tem que se perceber envolvido dentro das próprias relações que a gente estabelece. Como é que eu estou vendo isso? Eu falar não significa que eu não seja. Eu estou dentro, tá? E daqui a pouco eu também estou pensando nas minhas práticas. Agora, nesse momento, estou aqui falando para vocês, mas eu também estou pensando sobre isso, porque ninguém é imune àquilo que a gente diz.
ninguém é imune da possibilidade ou potencialidade de ser um potencial fascista. Tá? Isso que eu queria analisar com vocês um pouco mais, e que o livro, de uma certa forma, faz. Né? Por que a gente coloca... Quando a gente fala do fascismo, eu não tenho aqui condições agora de poder fazer uma viagem pela história do fascismo, do nazismo, a história. Vocês têm, a maioria de vocês tem aula de história com a professora. É claro que a gente, na aula, a gente de vez em quando faz uma relação, o Fabrício também deve fazer, ou na educação como um todo. É impossível a gente falar em educação sem mencionar, de uma forma ou de outra, aquilo que humanamente se construiu no século passado, que foi aquilo que se denominou fascismo ou nazismo na Alemanha, especialmente, e com suas diferentes versões nos diferentes países do mundo. Mas o que era isso? Então tem a Márcia, ela cita 2 livros, especialmente da cultura geral, que são fundamentais para a gente poder compreender um pouco mais o que é um comportamento fascista e o que é um comportamento nazista. Quando se fala do comportamento, no caso fascista, tem o livro da Hannah Arendt sobre o julgamento de Eichmann. Eichmann foi a encarnação, talvez, daquilo que aqueles que quiseram julgar os culpados da guerra perceberam nele como aquela figura que poderia ser responsabilizado. Esse é o cara que tem que ser responsabilizado pela guerra, especialmente por parte dos judeus. Ele foi julgado em Tel Aviv, Israel, e por isso que a Hannah Arendt, na época, ela foi escolhida pela ONU para observar esse julgamento de Eichmann. E aí ela escreve no livro, ela começa justamente a analisar e desconstruir, especialmente, esse sujeito nazista, como é que ele atuava. Não sei como é que e aí ela falando, eu esperava ver um monstro na minha frente, porque era o cara responsável na Segunda Guerra, que tinha que escolher entre crianças, senhoras, entre não vai ficar pais, pronto em um dia, que nem você achou de ele tinha que coordenar aquilo que se chama de solução final, dada para no caso para os judeus. E aí nós temos aqui uma figura que incorporou talvez aquilo que existiu de pior na história da humanidade, quando se fala em termos de ódio à alteridade. Algum momento? Que figura é essa? Eu não sei se aquilo lá tem um limite. E aí ela começa analisando o cara lá no eu não sei se tem limite lá, então. Sentado. É cartão. Eu esperava ver um monstro na minha frente. Eu estou vendo um ser humano frágil, fraco, que qualquer um podia ser essa figura. Qualquer um podia estar aqui no lugar dele. E a pergunta que eu fazia, no caso para ele, por que você fez? Eu simplesmente estava executando ordens. Eu estava executando ordens. Então, por isso a pergunta também sobre a responsabilidade. Mas veja, o fascismo como máquina de ódio, de uma certa forma, é uma engrenagem onde qualquer um poderia estar inserido. Daí vem uma série de filmes inspiradores, mas não tenho tempo para entrar nessas questões aí, que poderiam ajudar nessa ilustração. E um outro livro é o livro do Adorno, que ela faz menção, Educação pós-Auschwitz, Auschwitz como grande campo de concentração, etc, etc. Eu vou pular um pouco umas partes aí. Aqui eu já falei um pouco sobre essas questões. Eu queria entrar um pouco nesse aspecto mais direto aqui do fascista, porque senão aliás, alguém controla o tempo, porque eu começo a falar aqui, daqui a pouco eu me perco um pouco. Cristian, ajuda aí, daqui a pouco está na hora de parar. Ou como conversar, eu sou tão organizado como o Duque, vem com passos todos aqui organizados. Como conversar o fascista, que tem alguns pontos que merecem ser destacados aqui. Análise da cultura brasileira. Primeiro, vamos analisar a nossa situação, a nossa cultura brasileira. Pessoal, procurem observar, vocês todos estão em redes sociais, estão na internet, as palavras que muitas vezes aparecem aí. É vaca, é boi, o cara é isso, o cara é aquilo. Você tem uma série de expressões assim que você começa a perceber um certo uso de linguagem. O cotidiano, a manchete de jornal,
linchamento, legalização do aborto, o assédio, a misoginia, ódio à mulher, né? Dizer que se percebe de uma forma ou de outra, o discurso do ódio. Então, isso é uma coisa muito presente na sociedade brasileira. E pode até acontecer assim, ó, talvez não é visível diretamente pelos grandes meios de comunicação, comunicações oficiais, mas se a gente fizer uma leitura atenta, e eu, com certeza vocês devem perceber isso nas discussões, às vezes no plano mais do espaço público, do próprio espaço do espaço democrático, aliás, e esse é um espaço extremamente importante, o espaço democrático, a esfera pública. Como é que você estabelecer a possibilidade da própria construção da democracia? Então, os discursos das redes sociais, traços culturais, a personalidade autoritária da nossa época sobre condições digitais, microeletrônicos. A gente estava conversando ontem, Fabrício, Fábio, em algum momento a gente estava estabelecendo esse tipo de diálogo. São as condições da sociedade do espetáculo, dizer, que cria a relação com a televisão, com as revistas, com o cinema. Então, se a gente começar a olhar um pouco esse tipo de comunicação que se estabelece aí, e observar com intensidade, a partir do indivíduo, ou a partir da pessoa, a gente vai ver que daqui a pouco a gente está numa linguagem extremamente massificada, onde a gente percebe que a opinião da pessoa, ela praticamente não vale nada. Nós somos diferentes porque temos uma televisão em casa, porque temos um computador, porque temos um celular. Quer dizer, o que eu estou chamando a atenção aqui é que a gente tem que se dar por conta de que a gente vive hoje numa sociedade que é diferente. Então a gente constantemente escuta pessoas, pais falando, mas as coisas, por que hoje é diferente, ontem era assim, né? Então a gente percebe que a gente tem essas diferenças, isso faz parte da nossa vida, mas nós não vamos questionar isso. Ninguém quer ficar sem smartphone, ninguém quer ficar sem computador, e nem deve. Agora a gente tem que tomar consciência disso. A gente tem que tomar consciência de que isso faz parte da nossa construção da subjetividade. Os aparelhos fazem a gente agir dentro de uma determinada programação. A gente se comunica rápido lá pelo Twitter, a gente tem um espaço, tem um número tal de possibilidade de palavras que a gente pode estabelecer. A mesma no WhatsApp, a gente entra curto e grosso lá. A gente está nos grupos, todos vocês hoje acompanham os grupos lá, os caras lá. Não há uma introdução, desenvolvimento, conclusão. As professores de português, a gente no passado tinha uma formação que a gente tinha que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, tchau. Quer dizer, esse tipo de relações amistosas, que são fundamentais na comunicação humana, elas são excluídas. Tá, mas isso leva a alguma coisa? Isso causa algum problema? Claro que causa. Então isso cria comportamentos, isso cria forma das pessoas se manifestar, as pessoas reagir diante das situações. Então a gente perceber, se dá por conta disso. Mas daqui a pouco eu estou aí, sou um potencial fascista aí, eu acho que sou o único cara que mando, eu não tenho que ouvir ninguém, né? Eu sou autossuficiente, eu me basto a mim mesmo e assim por diante. Os aplicativos reduzem a nossa fala a grunhidos, né? A gente nos grupos lá, inclusive no nosso Yatsura, aqui nos servidores, a gente às vezes não vê uns grunhidos lá, bom, mas legal isso. Acho que quando a gente está consciente dessa comunicação, desse contato, é importante, claro, ninguém questiona isso, mas a gente ter presente que isso pode daqui a pouco causar algum tipo de desconforto em termos de comunicação, inclusive. Fascista é aquela pessoa com a qual é impossível falar, é um paciente inabordável, ele se fecha. Então geralmente aí entra a questão da análise, da psicanálise, especialmente desses estudos mais profundos que foram feitos pela teoria crítica, onde justamente chamaram, não, a gente tem que analisar a personalidade do próprio fascista. Nos estudos, Adorno, especialmente na educação pós-Auschwitz, ele chama atenção para isso. Sobre os potenciais, tem um estudo, por exemplo, que o Adorno fala, no pós-guerra, né? No pós-guerra, sobre a potencialidade nazista, por exemplo, nos Estados Unidos. Todos nós, as pessoas, a gente pega, a Alemanha foi apedrejada, a Alemanha que criou o nazismo, e o Adorno vai lá, estuda os Estados Unidos, e ele percebe, nos Estados Unidos,
a grande maioria da população tem um potencial nazista. O nazismo poderia ter acontecido lá. Por que aconteceu na Alemanha? Então se dá por conta disso. O fascista não consegue pensar nele mesmo, ele não procura um psicanalista, né? Essa ideia assim, ele se basta a si mesmo, ele é apegado a clichês, a certezas, ele não precisa do outro, ele não escuta o outro, ele tem pânico com os próprios sentimentos, ele prefere não entrar em contato com os próprios sentimentos. Veja, alguém pode dizer, tá, mas eu também tenho. Bom, se eu sou um potencial fascista, eu ao menos tenho que me observar daqui a pouco, eu tenho que cuidar, eu tenho que olhar para mim, né? E ninguém, aquilo que eu falei antes, ninguém é imune a esse tipo de possibilidade, nesse tipo de leituras. Veja que eu estou falando uma linguagem da Tiburi, analisando a nossa sociedade, analisando as questões, as nossas relações que a gente estabelece. Ele detesta os intelectuais, ele odeia artistas e poetas. Toda essa questão da educação, a construção da subjetividade que se faz em contato com o outro. Quando eu antes falava, por exemplo, por que eu faço a pergunta sobre por que eu sou aquilo que sou hoje? Como é que eu cheguei àquilo que eu sou? Que tipo de relações eu estabeleço, por exemplo, com outros tipos com a poesia, com o texto? Como é que eu estabeleço uma relação com a outra pessoa, com a arte, a importância da educação para a sensibilidade? O fascista é incapaz de pensar em seus próprios sentimentos, incapaz de se relacionar poeticamente com o mundo que está fora dele, incapaz de reconhecer o outro, provavelmente alguém que gosta mais de dinheiro do que gente, provavelmente alguém que gosta mais de objetos, de carros, de telefones celulares, do que de pessoas, provavelmente alguém que não consegue se relacionar com a dor alheia, sobretudo porque não consegue se relacionar com a própria dor. Veja que isso aqui é forte. Se a gente pensar nisso, aqui não cabe ninguém julgar ninguém, mas a gente olhar para isso. Isso é uma passagem do livro, onde ela chama atenção para essa questão do fascismo, né? E da potencialidade dele. Quando eu sou incapaz de lidar com a minha própria dor, provavelmente eu sou incapaz de lidar com a dor do outro. Não é tanto tipo 64 GB de áudio. E, bom, eu paro por aí. Acho que os questionamentos... O livro se encontra online, tá? Você pode localizar. Eu sugiro a leitura, para a gente se olhar, não para julgar, acho que não se trata disso, mas para a gente perceber, a nossa preocupação é como melhorar os nossos relacionamentos, como a gente se tornar melhor, dentro de uma perspectiva de construção de um mundo melhor, de um espaço onde a gente vive, que possa ser melhorado, onde a gente possa valorizar o outro na sua diferença e sem colocá-lo dentro dos nossas visões ou nossos conceitos de análise. Muito obrigado. Ouvir o trabalho é muito louco, né, cara? Vai para outro mundo. Acho que agora perguntas, né, gente? Acho que, né, Márcio, Josi, vocês que são os chefes de cerimônia. Vamos comigo, puxa aqui. Vamos correr. Acho que pergunta, gente, se tiver alguma coisa. Assim, ó, eu vou ser sincero antes de fazer a pergunta, tá? Esse tema da biologia não foi eu que estudei, são estudados pelos pesquisadores, então eu posso indicar algumas coisas, mas respostas eu não tenho muito claras, assim. O Tamara tem mais propriedade, né? Ilustração, perguntas, empréstimo não rola. Se tem sentido. Viajamos na maionese. Não vamos descontar nota de ninguém. A princípio. Prometo que não vou cantar, tá, pessoal? Se fosse eu, ia ser assustador.
Eu acho que essa... Senta aqui. Estou um pouco velho. Eu acho que essa manhã, assim, é uma manhã muito interessante. A Brenda vem vindo para arrumar a mesa aqui. Mas é que eu não falo que nem o Christian, né? O Christian ele tem uma voz que é 3 vezes mais alta que a minha. Baixei um monte que você falar. Eu acho que é interessante pensar nessa junção entre biologia e cultura, né? O Christian fez uma fala mais voltada para a questão da biologia, o que nos determina como seres humanos, e o Itamar veio com a questão filosófica. Então, assim, eu acho que essa manhã aqui, com a presença da Natália falando sobre a questão da capoeira, do preconceito que existe com a capoeira, com a fala dos amigos do Haiti, trazendo uma outra visão de mundo também, acho que é interessante pensar que hoje aqui nós começamos um debate que não vai terminar nessa manhã, vai continuar, porque é uma questão que a gente sempre tem que voltar. Nós temos a ilusão de que os problemas do mundo eles desaparecem. Nós estamos no século XXI e nós estamos discutindo questões que são do século XVI, daqui a um pouco, da intolerância com o outro. E eu acho assim, eu não tenho muito uma pergunta para fazer, mas eu tenho uma proposta que a gente possa fazer essa nossa conversa ecoar em outros espaços, né? Tem outros professores de outras redes aqui que podem levar também essa discussão para outras escolas, e eu acho que aí que a gente consegue ter algum avanço em relação a isso. A questão da tolerância ou da intolerância, do preconceito, da diferença, da inveja, das brigas, das lutas, às vezes as violências são simbólicas também. Nós não percebemos ela. Então, eu só queria colocar assim que, com os meus alunos na sociologia, nós falamos muito sobre essa questão da diferença, da cultura. É um tema sempre interessante para pensar, porque tem uma charge que eu sempre cito, assim, terminando minha fala aqui, uma charge que tem 2 mulheres, uma mulher ocidental e uma mulher oriental, uma muçulmana. A mulher ocidental fala assim, coitada dessa mulher muçulmana que é obrigada a se cobrir toda com uma burca e deixar só os olhos de fora. E aí a mulher muçulmana fala assim, coitada dessa mulher ocidental que é obrigada a ficar quase que nua e só usar um óculos de sol para cobrir os olhos, né? Então, assim, quem é que está certa nessa história? É a mulher ocidental ou é a mulher muçulmana, né? Então, acho que parabenizar o Itamar e o Christian, né, pela sua fala, parabenizar os colegas haitianos que vieram aqui trazer um relato da vida deles, né? Eu até queria ver eles falando em francês, eu acho que o francês é uma língua muito bonita, assim, sonoramente falando, né? E parabenizar os alunos e toda a comunidade que está presente aqui, porque eu acho que essa foi uma manhã de muito aprendizado, apesar de a gente não ter tido aquela aula tradicional, né? Essa aula aqui é uma aula diferente, uma aula aberta, e eu queria deixar só esse recadinho para vocês. Muito obrigado. Bom dia, eu tenho uma pergunta. Vocês consideram que o fascista, o homem fascista, com potencial fascista, ele se sente bem consigo mesmo? E se caso não, qual é a sua reação consigo mesmo, com todos os atos que ele costuma fazer? Bom, eu acho que o fascista é para mim, né? Como eu trabalhei a questão do livro, e é exatamente essa a questão, Samuel. O tema de fundo, na análise, especialmente em termos de psicanálise, quando você fala, é que o potencial psicanalista é aquele que é capaz de olhar para a sua própria dor, né? E, na medida em que ele é capaz de olhar para a sua própria dor, ele, ao mesmo tempo, ele se apega a clichês, a verdades prontas, a repetições. E ele não é capaz, justamente, de ir além de si para ouvir o outro. O outro, ele, de uma forma ou de outra, ele é visto como alguém que o ameaça. Ele é uma ameaça para ele, na sua própria insegurança. E aí eu já te respondo de uma forma ou de outra. Eu penso que ele não é feliz. E a felicidade dele está justamente em criar a própria infelicidade do outro, talvez, né? E ele está nessa busca. E aí a importância, eu diria que a importância de a gente olhar para isso com atenção, de a gente levar isso a sério.
E eu estou muito preocupado com questões contemporâneas do nosso tempo. Aí e isso são ilustrações que a gente vê em diferentes lugares. Eu muitas vezes dou uma olhada naqueles jornais, revistas, que a gente encontra online, aí tem o espaço da comunicação, né? E você olha o tipo de linguagem violenta, né? Onde você não respeita a opinião do outro. Você não precisa ser agressivo, ser violento, por exemplo. Você pode discutir ideias, argumentar, e é dessa forma que se constrói a democracia. Então, o uso da violência, ela é sempre perigosa. E eu acho, não apenas perigosa, eu me preocupo no futuro de uma sociedade democrática. Eu acho que as reações fascistas, e que podem vir de pessoas que justamente não fazem a sua construção afetiva, né? E que vivem num mundo de sombras, né? E que elas justamente se manifestam aí dessa forma. Por isso a importância que a gente tem que ter, e fundamental, e como nós que temos aqui no campus, eu fico muito feliz que nós tenhamos, por exemplo, aulas, e eu espero que, quando a Natália falava de manhã, eu fiquei muito feliz ela falando, a gente tem uma instituição onde a gente tem acesso a muitas possibilidades, a gente tem a possibilidade de ir além do senso comum. Agora, cara, se você se fecha para isso, se você se fecha, por exemplo, daqui a pouco para uma leitura de um texto filosófico, para um texto poético, para uma educação da sensibilidade voltada para a arte, por exemplo, para o teatro, para a poesia, enfim, para a música, e eu diria mais, quando especialmente você se fecha ao outro, aí você se torna alguém perigoso. E eu acho que a gente percebe, não precisa ir longe para a gente consegue mais ou menos, no dia a dia a gente começa a detectar isso. E aí vem o perigo, especialmente dos meios de comunicação. A tecnologia é fantástica, só que a gente não pode deixar de construir a subjetividade. A subjetividade é necessária para a vivência da democracia. Se nós não construirmos a subjetividade, nós vamos viver num mundo de massas, de massa de manobra, e que reage dessa forma, com mecanismos de violência. Tem um exemplo prático de 1 minuto eu te respondo isso. Pega as migrações na Europa agora. Ou quantas vezes você deve ter ouvido a frase: quer solucionar o problema do Rio? Explode as favelas. Quem já não ouviu essa frase? Em algum momento. Tá? As migrações da Europa agora, tu vê pessoas sendo barradas em muros, passando fome, deixa eles morrer lá. O fascista nunca vai ser feliz. Porque ele está sempre naquela preocupação de que ele tem que acabar com o outro para que ele seja feliz. Um mendigo na rua. Tem que tirar esse mendigo, olha só, isso aqui, segurança sujo, olha só, mendigo na rua. Olha lá nas pobres, o que esse fulano está fazendo aqui? Ele vive sempre naquela tensão do que não presta. Então tu nunca vai estar tranquilo, tu nunca vai estar inteiro. Acho que o Itamar falou tudo. Quando tu não te questiona quem tu é, e se tu não te sente inteiro contigo e nas tuas relações contigo mesmo, relações inteiras, tu está sempre preocupado com o outro, não é nem um preocupado bom. Tipo, vou ser feliz me agarrando ao outro. Não. Eu vou ser feliz destruindo o outro. Cara, na boa. E eu acho que isso serve para qualquer sentimento. Sempre que a gente pega qualquer sentimento negativo, destrutivo, tu faz parte do sentimento. Em algum momento, tu destruindo o outro, te destrói também. Esse é o fascista. Tem um livro da literatura maravilhoso, Os Miseráveis. Lê Os Miseráveis. Jean Valjean. Leiam Os Miseráveis. Os Miseráveis, tu vê que as pessoas que estão lá no poder, olham, eles são miseráveis. Tá, mas o que faremos? Nada, precisamos dos miseráveis. E se os miseráveis não servirem? Nós acabamos com os miseráveis. É isso, né? Que vida miserável. Alô? Bom dia a todos, né? Gostaria de parabenizar o pessoal que organizou o evento, né? Eu achei que foi muito interessante começar a conversar sobre isso, debater, né?
Acho que o evento o pessoal está todo mundo de parabéns. E eu queria fazer uma pergunta, por exemplo, com relação a essa questão do poder, esse potencial, né, com relação ao fascismo, a questão do meio, né, Itamar, não sei o quanto, assim como na biologia, né, o quanto o meio influencia esse poder de desenvolver nas pessoas essa questão, esse sentimento. Se no livro comenta e fala sobre isso, né, se ele mostra cenários assim, né, que o quanto o meio influencia gostaria da gente conversar sobre isso, né? Pergunta fundamental e na verdade é uma constatação, né? Não há dúvida que o meio influencia diretamente, né? O meio, a convivência, os espaços que a gente cria, e eu fico muito feliz nesses termos aí. Eu acho que nossa escola, ela procura desde o começo criar esses espaços, ela procura criar, embora isso não significa que a gente talvez não tenha, né? Isso é importante que a gente perceba, os espaços criados. A Márcia fala, para a gente falar, por exemplo, de metodologia, para a gente falar de democracia, a gente também tem que falar de metodologia para a democracia. Não se vive democraticamente sem se preparar para a democracia. E veja a profundidade da questão da questão. Nós vivemos num país onde constantemente a gente escuta críticas. Vocês falaram do Haiti hoje de manhã, que tem toda essa questão de corrupção, etc. Bom, se a gente analisar no Brasil com mais profundidade, provavelmente nós também estamos vivendo uma democracia de fachada. Por que isso? Eu não vou culpar aqui necessariamente governos, eu vou culpar especialmente, e aí eu me lembro daquela palestra que eu estava conversando um tempo atrás, que eu participei da USP, onde a ideia da democracia, ela também tem que ser construída. Você não vai esperar que os cidadãos sejam democráticos se eles não têm uma subjetividade construída, tá? E por isso que a educação é fundamental, o meio é fundamental, a estrutura familiar é fundamental, ou seja lá, a estrutura de amigos, os desafios que se apresentam. Isso exige preparo e educação, tá? Superar o fascismo, superar a massificação, ela exige educação, ela exige formação. E é claro que os meios de comunicação podem contribuir com isso, mas infelizmente a gente tem muito pouco em relação a isso. Acho que nós podíamos, esse é o nosso grande desafio, nosso também, de contribuir para isso. E eu acredito nisso. Eu só acredito no futuro da democracia na medida em que nós nos prepararmos para ela. Senão nós vamos ter esse tipo de questões que a gente percebe no dia a dia. Parece que é a lei do mais forte. Quem berra mais, quem tem mais força, é aquele que vence. Valeu, obrigado. Já respondeu tudo. A Ruth aqui, na verdade, assim, pode ser tanto para o Itamar quanto para o Christian falar sobre o que eu vou colocar agora, que são as ideias separatistas, né, que sempre existiram e agora a gente continua ouvindo grandes movimentações nesse sentido, né, de fomentar o separatismo. Fechamento de fronteiras na Europa, com essa questão da imigração que a gente estava falando, esse candidato a presidente dos Estados Unidos que quer criar, né, a construção de muros, a própria questão aqui do pessoal do Sul, seja só do Rio Grande do Sul ou dos 3 estados, né, que fazem parte da região sul do Brasil, que continuam, né, trabalhando nessa ideia de separar o Sul do resto do país, porque daí vai resolver todos os nossos problemas, né? E daí o Christian colocou ali que tinha, acho que de um grupo de golfinhos, quando entra alguém diferente, que eles atacam. E parece que no grupo dos chimpanzés seria, que também tem os grupos fechados, que quando chega alguém de fora eles atacam. E aí, tipo, tu pensa assim, pô, será que essas ideias separatistas, isso faz parte da condição não humana, mas animal? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Ideias separatistas? Não, rapidamente, assim. Fácil? Ruth, não sei.
Eu acho que separatismo, agora, entra na pergunta do Dário. Quando a gente começa a formar informação de massa, e eu olhei no Facebook agora a questão do separatismo do Rio Grande do Sul, né, a gente quer separar, botar muros. Donald Trump quer botar muros, separar o México. Quando eu separo e isso viraliza em massa, quanto mais em massa a informação, menos profunda ela é. Quando eu parar para analisar o PIB do Rio Grande do Sul, o PIB de Santa Catarina e o PIB do Paraná, e ver que eles são estados tão pobres quanto os estados do Nordeste, que a gente fala que estão decadentes. Então, olha o déficit do Rio Grande do Sul. Acha que os estados lá estão com problema? Olha o déficit do Rio Grande do Sul. E se separar vai resolver, sabe? Resolve? Não. E, bom, se a pergunta é humana, acho que nós tendemos a ser territorialistas, mas também, como espécie humana, nós somos seres gregários. A gente tende a congregar, trazer para junto. Acho que poucas pessoas conseguem viver sozinhas. Quem vive sozinho é um indivíduo específico. A tendência é a gente se agregar. Agora, essa agressividade belicosa é muito mais uma evolução cultural do que... Por que não uma sociedade não pode viver em harmonia? Por que, em vez de guerrilhar, harmonizar? E há sociedades que funcionam assim. Acho que não é humano, é muito mais posto. Malthus usava uma justificativa para dizer que guerras e doenças eram necessárias para equilibrar a população humana. Hoje a gente sabe que não é assim. Com saúde, com distribuição de renda, com equilíbrio, tu consegue equilibrar a população humana. Muito mais do que ter que matar ou espalhar doenças. Acho que é isso. Muito obrigado. Encerramos a nossa manhã, então. Agradecemos imensamente a participação dos colegas professor Christian, professor Itamar, a presença dos rapazes haitianos, das meninas do Alforria. Agradecemos também a presença dos últimos sobreviventes de todos nós. Muito obrigado, foi uma manhã muito produtiva. Valeu, obrigado.